Obrigada. Fecha o áudio. Vamos lá. Querido e amado Mestre Jesus, pedimos a sua licença, Pai, para iniciar o estudo desta noite, agradecendo pela oportunidade, agradecendo pelas bênçãos. Pedimos, Senhor, que todas as energias que estão sendo geradas aqui em favor da luz, que possam servir os trabalhos que estão sendo feitos em toda parte, para aqueles que estão comemorando o carnaval, que possa ir em auxílio, que possa ir em auxílio, Senhor, daqueles irmãos que ainda se encontram afastados, ignorantes da Tua luz, do Teu amor e da Tua presença. E que tudo aquilo que aprendamos aqui hoje, que possamos encontrar nos nossos corações as oportunidades para aplicar no nosso cotidiano e assim nos aproximarmos de Ti. Agradecemos a espiritualidade superior que não nos abandona, pela misericórdia, pela bondade, pelas instruções. E que possamos, Senhor, seguir sempre assim como estamos neste momento, como grupo, como essa família que somos, nos apoiando e nos incentivando a cada dia ser um pouquinho melhor. Que assim seja, graças a Deus. Ô, Sandra, então pode continuar o estudo aí. Então, recapitulando, a gente está no livro Os Mensageiros, capítulo 1. O título é Renovação, que André Luiz narra o despertar espiritual dele, né? É quando ele desvincula dos laços inferiores, como ele mesmo disse. Então, continuando. A natureza reflete os desígnios do Criador. Recebia-me com transporte de amor. Suas vozes da natureza agora eram muito mais altas que as dos meus interesses isolados. Conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhes os ensinamentos misteriosos, que são as lições no grande silêncio das coisas. E esse misteriosos aí, eu fiquei um pouco na dúvida se ele está falando que a gente não entende, a gente não tem condições de entender as leis divinas, ou ele está falando que só a alma escuta essas lições. Aí eu fiquei na dúvida, eu ia até perguntar ao Vicente, ele não está aí não, né? Então, eu fiquei um pouco na dúvida. Alguém sabe me responder? Porque eu acredito que olhando para a natureza, a gente deduz as leis divinas. Mas aí eu fiquei um pouco na dúvida. Porque a alma também escuta, né? A gente percebe. Alguém sabe me responder? Ou a gente espera o Vicente entrar? Eu acho que é isso que você está falando aí mesmo, Sandra. O quê? Eu concordo. Que a gente deduz, né? Tipo, ensinamentos que a gente adquire através do nosso contato com a natureza, observando a natureza. É porque eu pensei assim, nós não somos capazes de compreender, né, Deus, quanto mais entender essas lições, entende o que eu estou falando? Porque a alma, ela deduz, mas assim, perceber num todo aí eu já acho difícil. Eu entendi também assim, que são ensinamentos que ele não conhecia ainda, não tinha conhecimento. E agora... Gente, eu vou pedir para quem for falar, levantar a mão aí, apertar a mãozinha aí, ó, para levantar, para a gente colocar na ordem. O Fernando queria falar, tá? E a gente... Todo mundo pode falar, mas vão se organizar, senão
Tá bom? Tá, Pode desculpa aí. falar, então. Não imagina, Valéria, tá tudo certo. Voltando lá no Evangelho, quando Jesus fala, né, para não se preocupar com as coisas materiais, porque Deus provém os pássaros, né, e as aves e os animais, é justamente assim, quando a gente observa a natureza, a gente percebe que a gente está integrado nela, né? Então, a natureza está sempre nos convidando a essa integração, porque quando a gente está numa condição muito humanizada, a gente desconhece totalmente as questões da natureza, então a gente passa o dia focado nas nossas atividades e não contempla nenhum sol, nenhum céu, nem os pássaros, né? Muito menos formigas, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Ele começou a perceber o quão ele estava distante dessa integração no qual todos nós estamos, né? E devemos sempre estar atentos a isso. Eu entendi assim, a gente percebe observando, por exemplo, o passarinho vai lá e constrói um ninho, vem a tempestade e derruba tudo. Aí no outro dia ele está construindo novamente. E isso é uma lição, né? Entende? Então, assim, o que eu entendi é que a gente não é capaz de perceber num todo, mas que são as pequenas, né, as pequenas coisas, a simplicidade da natureza. Bom, eu entendi isso. Alguém mais quer falar? Então, os elementos mais simples adquiriam a meus olhos extraordinária significação, aí, os mais simples. A coluna espiritual que me abrigara generosamente revelava novas expressões de indefinível beleza. O rumor das asas de um pássaro, o sussurro do vento e a luz do sol pareciam dirigir-se à minha alma, enchendo-me o pensamento de prodigiosa harmonia. Então, aí eu entendi assim, que o André Luiz, ele modificou o seu olhar, ele começou a ver além de seus próprios interesses. Esse é o efeito da contemplação. Não que os interesses não têm importância, tem, mas cada um no seu tempo, né? A gente tem que ter um tempo de contemplar e a gente tem que ter o tempo de cuidar dos nossos próprios interesses. O exagero que está aí, que é desproporcional. Você vê só os próprios interesses ou ficar só contemplando. Então, tem tempo para tudo. Então, a vida espiritual, essa vida espiritual que ele fala, que é a verdadeira vida, né? Que é a vida do mundo espiritual. E, inexprimível e bela, abrira-se os pórticos resplandecentes. Até então vivera em nosso lar como hóspede enfermo de um palácio brilhante, tão extremamente preocupado comigo, ou seja, só para os seus próprios interesses, mesmo que me tornara incapaz de anotar deslumbramento e maravilhas. Ou seja, ele estava enfermo, então ele não estava em equilíbrio, ele estava perturbado, ele estava enfermo da mente. Alguém quer falar alguma coisa? Aprazia-me, não, a conversação espiritualizante tornasse-me indispensável. Então, são as necessidades dos valores espirituais. Então, ele curou das enfermidades da alma. Então, ele já começou a perceber que essa conversação mais elevada, para ele, se tornou indispensável. Aprazia-me, sentia prazer, antigamente, torturar
a própria alma com as reminiscências da terra. Então, ele estava no vício do prazer tóxico, né? Pode passar, Aline. Estimava as narrativas dramáticas de certos companheiros de luta, lembrando o meu caso pessoal e embriagando-me nas perspectivas de me agarrar novamente à parentela do mundo, valendo-me de laços inferiores. Mas agora perdera totalmente a paixão pelos assuntos de ordem menos digna, ou seja, ele ficou mais seletivo na fala, que aquelas conversas, porque lá na Terra aconteceu isso, aquilo comigo, ele começou a perceber que as conversas eram as mesmas, só que a forma era diferente. Então, para ele já não era interessante. Sandra, Oi. lá no. Tem uma parte no livro do Nosso Lar que fala que lá atrás, né, alguns séculos atrás, era comum os parentes, os desencarnados que iam para Nosso Lar, ter notícias dos encarnados aqui. E aí o que aconteceu? O que acontecia? A cidade de Nosso Lar, ela não conseguia manter o equilíbrio. Por quê? Você imagina, por exemplo, uma mãe que desencarnava e sabia que os filhos estavam com grandes problemas, ou um pai, enfim. E era um caos total em Nosso Lar por causa disso. E aí foi, inclusive, quando a gente fala sobre o negócio da alimentação, e o governador teve que tomar uma decisão drástica, esse caso também foi outra situação que teve que tomar uma decisão drástica. Ou seja, a partir de então, as ligações familiares entre entre a colônia e a terra eram proibidas. Foi proibido. Inclusive, teve manifestação, muita confusão em Nosso Lar e tudo mais, mas acabou que a governadoria manteve isso. Então, quando ele fala, né, que ele perde essa vontade, essa necessidade desse contato com os homens, ele já estava também consciente da importância que era desligar-se da condição hominal. Por quê? Por causa dos vícios que nós criamos aqui na Terra. Ô, Aline, passa para mim o slide anterior. Ô, Vicente, eu tive uma dúvida na hora que eu estava estudando, que aqui fala assim: conquistava pouco a pouco o júbilo de escutar-lhes os ensinamentos misteriosos. Porque esses misteriosos aí, ele estava se referindo assim, que a gente não tem condições de entender as leis divinas, ou a alma já é capaz de escutar, perceber a natureza. Porque para o André Luiz, tudo ali era novo. Tem até uma parte, tem uma parte que ele, logo que ele está conversando com a dona Laura, aí ele vai lá para o Ministério de Regeneração e chega lá, ele começa a ver umas situações tão difíceis que ele começa a orar, né, a fazer prece. Aí, de repente, ele para e fala assim, engraçado, né? Lá na Terra, eu era médico, eu achava que eu era o dono do poder, que eu tinha, né? E aqui a situação mudou tanto que hoje eu necessito de orar. E ele viu que todas as vezes que ele orava, as energias dele ficavam equilibradas. Então, o que ele está falando aí é que, quando ele chegou lá, para ele tudo era novidade. Ou seja, ele desconhecia tudo aquilo. Entendo.
Tanto é que, olha para você ver, ele numa posição de médico, ele ouvia a Narcisa, que tinha vivido na Terra anteriormente, não tinha grandes conhecimentos, e ele passou a ouvi-la como se ela fosse assim, uma conselheira dele. Né? E ele, por sua vez, na Terra, ele foi médico, então ele tinha um título. Né? E lá, não, Narcisa era apenas uma enfermeira e ele passou a ver que ela tinha muito mais capacidade e condições de efetuar até uma cura do que ele, que era um médico. Então, gente, as próprias descrições dos enfermos nas câmaras de retificação figuravam-se-me desprovidas de maior interesse. É o que a gente estava falando, né? É o que você disse, Vicente. Ele já sentia aquele tédio, né? Para ele não era mais interessante. Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava de suas aventuras nas zonas mais baixas. Então, ele abandonou a investigação mórbida, perdeu o interesse em assuntos menos dignos. Buscava irmãos necessitados e desejava saber em que lhes poderia ser útil. Sandra, um Oi. detalhe interessante, por exemplo, por que nosso lar é dividido em ministério? Essa é uma pergunta. Segundo, todos os moradores de nosso lar, eles têm acesso a todos os lugares? Vamos supor, é igual ao Belo Horizonte. Eu pego um ônibus aqui, eu posso ir lá no São Gabriel, eu posso ir lá na cidade industrial, beleza? Mas uma pessoa, um morador de nosso lar, ele podia, por exemplo, pegar um ônibus que ele ligava com o Ministério da Regeneração e ele podia ir, por exemplo, lá para o Lago Azul. Essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Eu entendo que não. Elas tinham livre liberdade para movimentar em todos os lugares do nosso lar? Essa é a pergunta. Eu entendo que não. Até Não, porque né? eu entendo que para você adentrar certos ministérios, você precisa ter maturidade, um certo conhecimento com o que você vai fazer com aquelas informações. E até pelos próprios interesses, né? A pessoa, quando ela está numa outra vibração, igual a gente já escutou o Ezequiel, né? Ela está muito mais preocupada em achar a própria justiça, seja lá o que isso significa ainda para alguns espíritos, do que necessariamente se inteirar de outros assuntos que nosso lar ou qualquer outra colônia tem para oferecer. Então, bom, o que o resto da turma acha? O cidadão de nosso lar, por exemplo, ele mora no Ministério, ele mora na região ligada ao Ministério da Comunicação, né? Ele tem acesso a todas as regiões do nosso lar ou isso é limitado? Eu também acho que é limitado. Depende muito da evolução de cada um, da sintonia, da vibração. Porque para chegar em determinados locais mais evoluídos, se ele está numa vibração baixa, como que ele vai conseguir? Mas se ele já é um cidadão de nosso lar, aí já muda tudo, né? Quando ele recebe o título de cidadão do nosso lar, é porque ele já passou e ele tem acesso a todos os setores, todos os ministérios, ou seja, trocando em miúdos, ele tem acesso a todos os bairros de nosso lar, vamos assim dizer. Porque, na realidade, nosso lar é dividido por zonas. Cada ministério é uma zona, né? E essas zonas, por exemplo, quem habita a zona, por exemplo, do Ministério do Auxílio, ele tem acesso ao Ministério do Auxílio e a outros que podem sejam ligados ali. Mas ele não pode ter acesso, por exemplo, à governadoria,
ele não pode ter acesso. Então, assim, tem limitações. Tudo em razão das condições que cada um de nós cria. Porque, assim, fica parecendo que é uma cidade onde as pessoas moram igual aqui na Terra e que todo mundo pode fazer tudo. Então, você pega aqui, por exemplo, ela colocou aqui para nós, ó, quem mora no auxílio, né? Ele não tem ligação, por exemplo, quem está na elevação. Ele não tem ligação aqui, por exemplo, quem está na governadoria. Ele não tem acesso. A não ser que o ministro de um setor dê para ele autorização para ele poder ir lá. Ele vai por autorização. Então, é como se ele ganhasse uma senha para ele poder ter acesso. E mesmo assim, ele é muito, dependendo, às vezes, da situação, ele tem que passar por um curso para ele sair de um lugar e ir para o outro. Desculpa, eu não entendi. O cidadão que não tem acesso, é isso? Não. Cidadão é é o título que ele ganha. As pessoas que desencarnam e vão para nosso lar, né? Por exemplo, quem chega lá e chega numa situação de dificuldade, vai direto para a regeneração. Ah, entendi. Então, por exemplo, quem está aqui na regeneração, ele não tem acesso ao Ministério do Auxílio. Então, ele fica restrito ao setor que ele mora. É como aconteceu com o André Luiz, né? Que demorou um pouco a adquirir a cidadania. Perfeitamente. É isso aí. Toca o bola. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia: André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Essa renovação mental eu fui investigar. É a renovação da mente e do sentimento. Não é só da mente. Então, é da mente e do sentimento. É o que deu a entender, né? Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais, por que ele sentiu essas dificuldades? É porque parte dele ainda quer voltar ao passado. Porque parte dele ainda estava preso às necessidades terrenas, em especial às pessoas. Então, tem um dos livros, eu não sei se é no nosso lá, e tem uma história interessante. Tinha um senhor que estava internado lá na regeneração, e ele tinha tomado um tiro. Então, todas as vezes que ele lembrava do tiro que ele tomou, o peito dele, ele tomou um tiro no coração. Então, o coração crescia e começava a sangrar. Olha o que a mente faz. Então, o André viu que havia uma necessidade de renovação. As próprias pessoas com quem ele começou a trabalhar, porque, na verdade, ele inicia todo o trabalho junto com a Narcisa, né? Porque até então ele tinha livre acesso no auxílio, na regeneração, para poder pesquisar. Só que a dona Laura falou com ele, falou assim, olha, não fica só na curiosidade, não, porque a grandeza de um ser está no trabalho. Então, vamos trabalhar, vamos realizar, vamos produzir. Então, quando ele chega lá e que ele começa a conviver com Narcisa, ele começa a despertar uma série de valores que até então ele não tinha visto, né? Por isso é que ele... E o detalhe é o seguinte, como ele ainda não tinha desenvolvido a capacidade mental, quando ele começava a pensar e a relembrar fatos do cotidiano da Terra, o via da própria Narcisa, às vezes falava com ele alguma coisa nesse sentido, né? Vamos deixar aqueles que ficaram na Terra resolver as suas questões lá, não vamos interferir. Então, cobrava sempre dele. Por isso que ele fala, a Narcisa fala da mudança de comportamento dele.
Eu pensei também, sabe, Vicente, é nesse conflito interior que surgiu nele, né? E trouxe aqui para a gente, porque a gente quer avançar, mas tem uma série de impedimentos aí no nosso dia a dia. A preguiça é uma delas, entendeu? Então, Para você ter uma ideia, olha que interessante. Em nosso lar, todo mundo é obrigado a trabalhar. Isso é lei. Todos têm que trabalhar. Mas existem aqueles que aqui na Terra eles não acostumaram a trabalhar. Então, quando eles chegam lá, eles têm direito à moradia, eles têm direito à alimentação, eles têm direito a transporte, mas tudo deles é limitado. Então, por exemplo, uma roupa que alguém que mora lá e que não trabalha tantas horas para se manter, ele recebe roupa, mas é como se fosse roupa do bazar. Aqueles que trabalham e tal, eles podem comprar a roupa deles. Olha a diferença, olha que interessante. É um socialismo, mas é um socialismo perfeito, porque tudo que é feito é revertido a favor da própria comunidade. Então, por exemplo, quando ele fala das fábricas, as pessoas que trabalham nas indústrias, né, que são milhares de pessoas que trabalham nas indústrias de produção, e assim, as pessoas acham que lá muita gente, muito espírita ainda tem a ideia de que tudo surge assim na ectoplasmia, né? Ou então eu penso e as coisas se transformam. Não. A colônia nosso lar, ela é modelo para o que vai acontecer na Terra. Então, os casamentos, as relações das pessoas, a relação familiar, tudo que acontece no lar, em nosso lar, é um modelo para ser aplicado aqui na Terra. Então, vão fazer primeiro lá toda a disciplina, tudo para depois trazer aqui para a Terra. Né? Não funciona dessa maneira. Vicente, mas só uma dúvida nisso que você está falando. Esse funcionamento, até onde eu entendo, ele funciona assim, porque nosso lar é uma colônia que está perto da Terra. Mas em colônias mais evoluídas, aí a gente já está falando já deles plasmarem, né? As roupas, a alimentação, ela já não existe mais, né? Para espíritos mais puros, igual a gente já ouviu do Ezequiel e outros espíritos, certo? Mas você pega uma cidade espiritual fora do planeta Terra, fora das estrelas e de alguns pontos que estão ligados à Terra aqui. O sistema, o perispírito é outro. Então, a roupagem que nós usamos aqui na Terra ela é extremamente grosseira. Então, você imagina, por exemplo, um espírito que atinge uma capacidade espiritual na condição da própria mãe do André Luiz, da própria Matilde. Quando a gente fala a roupagem que esses espíritos usam, é continuação daquilo que ele cria mentalmente. Então, vocês estão lembrados do que Jesus fala da veste nupcial? O espírito ele atinge determinado patamar evolutivo e ele próprio, com as suas energias, ele se veste. Então, a roupagem desses espíritos é uma roupagem energética, ela não tem mais a necessidade de linhos, né? De panos, como nós usamos aqui. Nosso lar ainda existe pano. Mas você pega colônias, não, aí já não são colônias, são cidades. Cidades espirituais mais evoluídas, há uma mudança de perispírito, tanto é que você pega, por exemplo, a mãe do André Luiz. Ela chega em nosso lar, André Luiz não via ela teve que materializar o perispírito para se tornar visível para ele. Vamos pegar aqui as reuniões que acontecem, às vezes, em determinadas circunstâncias em nosso lar, quando o espírito vem de outra cidade para nosso lar,
ele tem que materializar para ele poder ser visto. É usado, inclusive, a fotografia. Então, a roupa, você vê, ele tem roupagem própria, que a gente chama de veste nupcial. Tá? Fernanda, pode falar. Vicente, você falou isso, eu lembrei de quando ele estava dormindo lá nas câmaras de regeneração, né? Que ele foi visitar a mãe dele. Então, ele foi no plano que ela estava. Ele dormiu, desdobrou. Como é que foi esse processo? O mesmo processo que nós, quando precisamos sair da Terra, para encontrar com entes queridos e tudo mais a nível espiritual, acontece também em nosso lar para outras colônias ou para outras cidades, mas com limitações. Por quê? Nem todo mundo que está morando em nosso lar está apto a ser conduzido em outras cidades espirituais. Mas para espíritos que têm determinados créditos, eles podem conseguir, existem meios, vamos dizer assim, de poder criar uma situação especial para que aquele espírito possa ser levado até onde, aquela cidade, onde ele pode ser conduzido ali. Então, são meios especiais. Por exemplo, uma vez eu saí daqui e fui na cidade onde o Ezequiel mora. Mas eu estou numa situação bem grosseira, né, em todos os aspectos. Então, eu tive que usar um aparelho, porque eu estava mudando de dimensão. Então, o meu perispírito não tinha como, eu usar ele lá na região onde eu estava. Então, eu passei pelo segundo sono. Eu saio da Terra, vou para vamos dizer assim, eu vou para uma região, vamos dizer, nosso lar. Eu tenho ali um ponto de passagem onde eu posso dormir, eu vou ter o segundo sono. Eu vou dormir 2 vezes, e aí sim eu vou estar apto para poder ser conduzido lá. Ô, Vicente, uma dúvida aqui. Enquanto eu estava estudando, é porque eu sempre gosto de trazer aqui para mim, né, o estudo. No nosso caso, essas dificuldades, elas vão muito além, né, porque a gente sofre a pressão aqui na Terra, certo? O que você acha disso? Aqui, ó. O que são dificuldades espirituais? É tudo que está ligado às questões morais. Olha para você ver. Qual que é as nossas grandes dificuldades na Terra? Nós podemos ter dificuldade de locomoção, dificuldade para pagar os boletos, nós podemos ter dificuldade para sair de um lugar para o outro, nós podemos ter dificuldade de relações. Olha que interessante. Aqui ele está falando de extremas dificuldades espirituais. Sim, é o que eu estou falando. As questões físicas dele, em corpo perispírito, elas estavam passando. Primeiro, olha para você ver, ele morreu com câncer. Ele não tinha mais, ele não sentia mais as dores do câncer, beleza? Tanto é que ele fica, acho que é Henrique de Luna, que é o médico que cuida dele, ele fica internado no hospital um bom tempo, tratando o câncer. Aí, depois que ele trata, o Henrique vem e fala, não, ele já está em condições de poder movimentar e tudo mais, ele vai para a casa da Laura. Aí é que ele começa a viver os grandes problemas espirituais. Por quê? Ele tinha saudade da Zélia, né? Ele pensando, a Zélia está lá chorando pelos cantos, e Zélia estava casada há muito tempo, né? Meus filhos devem estar todos sofrendo a minha ausência. Ixi, ele estava com uma boa aqui na terra. Então, nem lembrava dele. Nem lembrava. Então, as dificuldades deles eram só espirituais. Ele não tinha questão, vamos dizer assim, materialmente falando, ele não tinha nenhuma mais. Então, Tá. o sofrimento dele estava ligado às questões morais. Então, quando a gente fala de questão moral, né, a gente está falando desses sentimentos que nós
vivenciamos aqui na Terra e que acaba nos afundando, né? A impaciência, a intolerância, né? A ausência de resignação, até a ausência da empatia para com o outro, né? Onde nós, muitas vezes, o sujeito acha que ele é melhor do que todo mundo, né? Então, assim, o próprio André Luiz, quando ele chega em nosso lar, ele vê que se ele fosse comparar com todo... Aliás, ele se compara. Ele faz uma comparação, ele conversando com a Laura, que ele chega à conclusão de que o menor trabalhador que tinha, que fazia as limpezas do chão, tinha mais conhecimento e mais capacidade para tratar as pessoas do que ele. Olha que legal. Então, esse é o problema. Aliás, esse é o nosso problema. Por quê? Nós morremos, vamos querer viver no âmbito espiritual da mesma maneira que estamos na Terra. Então, fazer esse desligamento é algo muito difícil para a nossa alma. Muito difícil. Nós estamos presos à família, nós estamos presos, enfim, nós estamos presos a uma série de situações na Terra. Então, retomando aqui, lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas de júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para sua esperança, há espinhos. Esses espinhos aí, eu entendi que são os maus hábitos que ele tinha. Espinhos de tédio, né? Tédio, cansaço, nas margens das velhas estradas inferiores, que você vai deixando para trás. Aí eu coloquei aqui um apontamento. Os espinhos do passado e as rosas do futuro. Foi o que eu entendi. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia, esse vazio aí eu entendi que são as decisões equivocadas que ele tinha do passado. Vazia dos sentimentos do mundo, que a encheram por séculos consecutivos. Vicente, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, por favor. Você passa para mim, Aline, por favor? Não poderia eu mesmo formular tão exata definição do meu estado espiritual. Narcisa tinha razão. Suprema alegria inundava-me o espírito ao lado de incomensurável sensação de tédio. Então, ele entrou num estado de saturação, né? Ele estava entediado dos sentimentos inferiores. Quanto às situações da natureza inferior, sentia-me liberto de pesados grilhões, algema, porém não mais possuía lá a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí eu trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Esse estímulo aí eu entendi que ele não sentia mais parte daquele ambiente. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. A definição comovera-me. Alguém quer falar alguma coisa? Sandra, você observa que é ele que tem que reconhecer as próprias dificuldades, né? Ele conversava muito com o Ulisses, conversava muito com o Tobias e com a Narcisa. Por quê? Porque os ministros de nosso lar, eles são assim mais
Eu diria até que se um de nós aqui na Terra chegasse em nosso lar e fosse conversar, por exemplo, com Clarence, do jeito que nós agimos aqui na Terra, sabe o que ia acontecer? Nós íamos chegar, sair lá fora e falar assim, nossa, mas esse ministro é estúpido demais. Olha como é que ele falou comigo. Por quê? Porque nós estamos viciados aqui na Terra a querer escutar o que nós queremos e não o que nós precisamos. Este é o grande problema. Às vezes, Ezequiel Dias fala assim, o maior problema dos espíritas, ele fala assim, quando desencarnam e que retornam ao mundo espiritual, é adaptar-se à nova realidade. Por quê? Porque nós ainda somos indisciplinados. Então, nós queremos fazer do nosso jeito. Então, você imagina, por exemplo, nosso lar hoje, vamos dizer assim, é uma colônia extremamente bem administrada, né? Com um sistema socialista perfeito, beleza? Olha, é tão perfeito que o Ministério da Regeneração ele está ligado entre a colônia e o umbral. Uma parte dele fica dentro dos umbrais. Por quê? Porque os espíritos não conseguem, eles não podem ter contato com a luz, mas eles já foram resgatados dos umbrais. A construção onde eles ficam, ficam na escuridão e eles não recebem nenhum tipo de luz, nem solar e nem elétrica, né? Mas tudo, olha para você ver, é uma questão de viciação nossa. Então, o André Luiz, o que ele está passando para nós? Gente, mudem enquanto vocês estão na Terra. Essas vaidades bestas, né? De qualquer coisinha, você está melindrado porque alguém me falou isso. O que fulano acha que ele é para ele poder falar comigo desse jeito? Então, assim, é um excesso de sensibilidade que nós temos e, assim, se nós chegar em nosso lar, for morar lá, e o ministro, qualquer um daqueles ministros, for conversar conosco, nós vamos cobrir o pau, vai ter briga. Porque nós não estamos dispostos a isso. Razão porque, como disse Jesus, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E as histórias que a gente vê de todos os espíritos que moram lá, eles sempre dizem assim, quando eu cheguei aqui, eu era assim, assim, assado. O ministro, um dia, conversando comigo, me diz, você não é dona de ninguém e nem de nada, a não ser de suas atitudes. Então, está na hora de mudar, está na hora de repensar. Está lá no livro. Ô Vicente, aí eu refletindo aqui, eu achei interessante, porque antes ele ia no lar achando que era dono, né? Sim, Agora não, ele começou aí como servidor. É perfeito. por isso que ele falou que sem qualquer estímulo, esse estímulo aí, é, que ele estava indo achando que ele fazia parte daquele ambiente. É porque ele já não via mais a presença dele como ele via antes. Aquele pai que os filhos precisavam, que a esposa amava, entendeu? Então, assim, é como se ele criou uma expectativa de relacionamento entre marido, mulher e filho, né? Numa visão extremamente humanizada. E quando ele viu que todo mundo tinha mudado, e que o errado era ele de pensar e agir daquela maneira, né? Como se ele fosse dono da esposa, né? Como se ele fosse dono dos filhos. E aí ele chega em nosso lar e ele recebe uma visão completamente diferente. Quando ele retorna ao lar, ele não tinha mais aquele estímulo humano, entendeu? Por isso é que ele recebe o título de cidadão do nosso lar. Alguém quer falar alguma coisa para acrescentar o estudo? Vendo minhas lágrimas silenciosas, Narcisa acentuou. Encha sua taça.
Então, essa taça dele aí, ela estava vazia por dentro e iluminada por fora. Então, ela está falando com ele: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Então, essa planta, ela está dentro de nós, basta semear. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolver. Só uma paradinha aí, só para a gente. Eu falo que estudo, a gente tem que parar e pensar. Olha que interessante. Se você pegar lá o Velho Testamento, na Gênesis, seria impossível admitir que nós caminhamos por milênios até chegar à condição que nós estamos hoje. Seria impossível. Tá certo? Mas quando você estuda um livro nosso lá, você estuda a saga do André Luiz, você vai ver que quando ela vem, quando a Narcisa fala na terra do coração aqui, né, da planta do Cristo. O que é a planta do Cristo? Esse corpo que nós usamos, inclusive o perispirítico, ele está sempre renovando. Por quê? À medida que nós vamos evoluindo e crescendo, o Cristo planetário, com a sua equipe de engenheiros, vai fazendo as alterações necessárias para os nossos corpos. E não é só o corpo físico, não. Porque quando muda o corpo físico, ele tem que alterar também padrões no corpo perispirítico, que, por sua vez, altera também corpos espirituais. Então, assim, é por isso que eu falo, o estudo de André Luiz, você tem que ficar atenta com as entrelinhas. Nas entrelinhas, ele está trazendo informações para nós preciosíssimas. Olha que interessante. André Luiz era médico de corpos. Tanto é que tem um ponto aí que ele fala que o André Luiz deu 6.000 e tantas consultas grátis. Dessas 6.000, 15 pessoas ficaram extremamente, se sentiram extremamente gratas e devedoras dele. E elas oravam para ele todos os dias. Está lá no livro. Foram essas orações que ajudaram a acender a luz mental nele para que ele tivesse condições de sair da Terra. Olha que legal. Então, aí você para e pensa e fala assim, puxa vida, nós somos ainda tão orgulhosos, tão egoístas na nossa forma de pensar, agir e viver, né? E quando você lê o livro que fala lá, aqui todo mundo tem que trabalhar. E por que ele fala isso? A dona Laura fazia comida, fazia o café da manhã, buscava o pão para todo mundo, ela era dona de casa, tinha 2 filhas, mais um filho Lísias, e ela ainda trabalhava 8 horas no Ministério do Auxílio. Se é aqui na Terra, o que ela ia dizer? Não, eu já levo o filho para a escola, eu já faço isso, eu já falo aquilo, eu estou... Não, eu não posso trabalhar mais, não. Olha que interessante. O André Luiz questiona ela exatamente isso. Por quê? Quando a mente está ocupada, o espírito não fica buscando e criando fantasmas que vão amedrontá-lo nas noites do dia. Ô, Vicente, essa planta aí que ele se refere, eu entendi também, eu não sei se eu estou certa, que a gente tem, nós somos portadores dessa planta porque a gente tem o DNA divino, né? Você lembra quando o Ezequiel fala? Ele fala que um dia, cada um de nós estamos aqui na Terra, e cada um de nós foi célula do corpo perispirítico de Jesus. Ele não fala do Cristo, ele fala de Jesus. Então, se nós somos células do corpo perispirítico de Jesus,
Olha o que Jesus teve que fazer durante ao longo de tanto tempo para trabalhar nossos corpos, fazer essas células crescer, e até chegar à condição nominal que nós chegamos hoje. Então, realmente, nós temos o DNA dele, não tenha dúvida nenhuma. Sandro, o Paulo quer falar e depois a Priscila. Oi, Paulo. Bom, aí a gente analisando não o André Luiz renovado, né, mas o André Luiz homem, né, ele tinha uma vida, assim, comum, né? Sem grandes crimes, né, nem consequências gravíssimas, né, Vicente? Então, era médico, tinha família, né? Fez aí 6.000 consultas gratuitas, como você mesmo disse, né? Então, assim, a nossa condição, assim, geral, é muito ruim mesmo, né? Eu acho que é por isso que a maioria de nós, realmente, quando desencarna, fica na crosta, né, Vicente? Ô, Paulo, se nós não começarmos... o Ezequiel, quarta-feira, ele falou um troço lá que depois eu me ouvi aí, me chamou muita atenção. Se a gente não começar a colocar nossas barbas em olho, não vão pensar que nós vamos sair daqui e vamos direto para nosso lar ou para outras colônias, porque a gente tem que fazer jus a isso. Está lá no Evangelho, ao trabalhador o salário. Isso é aqui, ó. Não tenhamos dúvida. Então, nós precisamos entender o que é trabalho. Vamos voltar lá em Narcisa. Narcisa recebia o bônus hora, a Laura recebia o bônus horas pelas 8 horas trabalhadas, mas ela ainda recebia um bônus especial. Por quê? Porque ela estava dando, além do trabalho, ela dava de si a favor dos enfermos. Então, a energia dela estava sendo utilizada, o desejo de amor dela era tamanho que estava curando aqueles enfermos que estavam lá no processo de regeneração. Outro detalhe, ela tinha um problema muito sério para resolver aqui na Terra. Só que, é claro que ela não entra em detalhes, mas eu imagino que, né, ela deve ter aí, uma dessas confusões de relacionamento, ela deve ter cometido algum crime muito pesado. E aí a veneranda sugere a ela que ela trabalhe 10 anos no pior ministério que existia. O Ministério da Regeneração é onde você encontra os desequilibrados de toda sorte. Tem até uma parte lá que o André Luiz tenta abrir uma porta, a Narcisa vai, não entre aí. Aí é os desequilibrados do sexo. Se você entrar aí, você vai ficar desequilibrado também. Olha para você ver o tamanho do problema. Aí é o desequilibrado. Você não está preparado para adentrar aí. Né? Então, você chega num setor lá, por exemplo, você tem 3.000 pessoas dormindo. Então, a gente precisa de entender o seguinte: o que é trabalho? Paciência, tolerância, saber ouvir, saber falar. E não é calar a boca, às vezes é calar a mente, às vezes nós precisamos de calar a nossa mente. Quando o ignorante fala, deixa que ele fale. Não vai somar nada na vida da gente. Mas quando ele fala, ele está se ouvindo. Então, essa é a diferença. E tudo isso, para o mundo espiritual superior, representa trabalho. Só que nós queremos resolver tudo aqui no cacete. E não funciona desse jeito. Mais alguém quer falar? Em períodos como que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se empolga, ou seja, ele mergulha apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas quando se lhe despertam
os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria. Então, é quando o evangelho entrar no coração pelo esforço e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência. Então, né, é a reforma íntima, né, Vicente, que exige aí o nosso esforço. Perfeitamente. Eu hoje até eu estava falando com a Isabel, e às vezes muita gente não me entende, acha que eu sou, o que eu quero demonstrar que eu sei mais do que todo mundo, e na realidade não é nada disso. Eu, eu passei a amar tanto as pessoas que estão ao meu entorno, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém cresce sozinho, ninguém desenvolve sozinho, uma andorinha sozinha não faz outra andorinha. Então, a vida é de dependência. Todos nós somos dependentes. E desde que Jesus disse que nós precisamos de angariar amigos, né, e isso é fato. E isso, inclusive, é dito por Clarencio. Quando você angaria um amigo, você tem mais recursos para ser até auxiliado. Isso é fato. E aqui na Terra, muitas vezes, nós vivemos situações que a gente acha que não precisa de ninguém. Eu fico vendo lá na colônia, por exemplo. Hoje eu dei um tênis para uma pessoa, eu só repassei, porque nós ganhamos um monte de tênis, e todos eles novos, uma pessoa doou para nós e tal. E eu fui lá fora, e tinha um moço lá uma vez que ele brigou comigo, porque eu falei, ele não estava cadastrado, ele estava lá na fila, e ele queria, e aí ele começou a falar um monte de coisa, eu falei, não, meu irmão, fica tranquilo, depois você vai ganhar e tal. Quando eu cheguei hoje lá, eu olhei para o pé dele, eu estava numa situação até ruim, porque eu estava olhando o pé de todo mundo, e o pessoal achou que eu estava olhando nas pernas das pessoas. Porque tinha mulher, homem, todo mundo misturado. E aí eu olhando o pé para me ver, porque os sapatos que eu tinha eram 38, 39, 40, 41. Esse cara, eu cheguei, olhei para o pé dele, e eu vi que o pé dele tinha um pé de 41. Eu virei para ele e falei com ele, eu queria te dar um presente. Pô, quando eu levei ele lá dentro, e que pus o tênis no pé dele, o cara deixou uma lágrima descer assim, ó. Ele ficou tão emocionado, por um troço tão bobo na minha visão, que eu olhei e falei assim, gente, olha a sensibilidade dessas pessoas. Ou seja, naquele momento ele pensou assim, no meio de tanta gente, ele lembrou de mim. Olha que interessante. Então, assim, a gente acha que a gente está ali, que não está fazendo. Nós podemos fazer a diferença na forma que nós agimos, reagimos e convivemos com os outros. Entendeu? Então, isso faz a diferença. E, querendo ou não, né, tem uma velhinha que vai lá na colônia, que ela vira, achou que eu pego no meu ouvido e falou assim, eu rezo para você todo dia. Eu falei para ela assim, eu rezo para todo mundo, porque todo mundo trabalha. Aí ela olhou para mim e falou assim, então tá, vou rezar para todo mundo. Olha para você ver a diferença que faz. Ela está se sentindo o quê? Amparada, sabe? Essa semana me ligou uma dona aqui, virou para mim e falou assim, gente, estou pesando 140 quilos. Eu não estou enxergando nada, eu trabalho lá no shopping, eu trabalho na limpeza, eu tenho os filhos para tratar, e eu preciso de um óculos, eu não estou enxergando, o óculos custa, não sei, custa tanto. E se vocês não me ajudarem, meu dinheiro é só para tratar dos meus filhos. Aí você para e pensa e fala assim, a gente gasta dinheiro com tanta merda, sabe? Por que eu não posso chegar, tirar um pouquinho daqui, um pouquinho dali? Eu estava falando hoje, a dona Didi, que é a que tem os cachorros lá na colônia, existe o antes da gente comprar o terreno para ela e o depois. A dona Didi estava morrendo viva. Ela estava numa magreza, o rosto dela estava seco. O dia que nós compramos o terreno, foi em dezembro, né, no início de dezembro, né, no início mesmo. A dona Didi hoje, ela renasceu. Hoje eu ainda olhei para ela e falei, puta merda, ela começa a dona Didi renasceu. Por causa de um pedacinho de terra
porque ela estava morrendo com medo de despejar ela, e ela não sabia onde pôr os filhos dela, que são os cachorros. Gente, nós precisamos de acordar. Precisamos sim. É isso. Ô, Vicente, o tempo acabou e faltam 2 slides. Semana que Você vem, quer, você já quer escolher uma outra pessoa para fazer o capítulo 2? pode continuar aí, mas semana que vem a gente, Então tá. tá bom? À medida que se esforça na edificação de si mesmo. Não, você não vai terminar hoje, não. Pode encerrar. Não, nós vamos encerrar por agora, ô Sandra. A gente vai continuar no próximo domingo, tá bom? Tá. Então, Então tá, beleza. Ô, Sandro, hoje você viu que você nem gaguejou? Eu gaguejei, sim. Hoje não. Hoje você não gaguejou, não. No primeiro dia você gaguejou, hoje não. Hoje Eu você fico emocionada e gaguejo. vai- Tá Ah, ótima a apresentação. hoje você tá a 10, tá? Ainda mais com o Vicente da vida, Calazans, Mauro, nossa, Aqui, eu fico emocionada, começa a tremer. cada um aprendendo, cada um dando de si. Aqui não tem ninguém igual. Né? O fato de eu ler mais, do fato de eu ler muito, não quer dizer que eu sei tudo e que eu sei mais que ninguém. Eu apenas estou me esforçando para conhecer. Eu quero conhecer, eu quero saber. Porque quando eu desencarnar, eu não quero ficar aqui na Terra. Eu quero voltar para a Terra. É outra coisa. Eu não quero ficar. Eu quero voltar para trabalhar, para continuar trabalhando. Então, Vicente, aí a gente acaba no próximo domingo, né? Beleza. E aí? E o capítulo 2? Beleza, Sandra, tá ótimo. Se você continuar assim, ó, tá ótimo, tá nos ajudando muito. Tá bom que vai mais tranquilo. Olha, esse Tá ano eu não faço outro capítulo, tem muita gente no grupo, então, Vicente, você pode escolher outras pessoas. meio, 3. Então, vamos fazer o seguinte. Para a gente não ter, grandes problemas aí, deixa eu só ver a relação de todo mundo que está aqui no. Vou fazer o seguinte: o capítulo 2, então, ele vai ficar para a Ana, capítulo 2. Ana Souza, tá? Aí você já vai preparando ele, que a Sandra conseguir terminar, aí você já começa o capítulo 2, entendeu? Então, Ana, falta 2 slides. Melhor. Tá bom. Não, Gente. eu tava só pensando aqui, eu falei, eu tenho certeza que o Vicente vai me escolher. Tá vendo? Poder mental. Prova viva. Tá, joia. Gente, então, vamos encerrar. Eu vou pedir para a Fernanda fazer a oração final para a gente. Obrigada. Não, mas viu, Sandra? Tá muito antes disso, eu quero agradecer a paciência, viu, gente? Porque eu não sou boa, assim, em apresentar, eu não sou, não, eu tenho que reconhecer. Então, muito obrigada, tá, por ter escutado, por ter tido paciência. bom. Isso aí. Fernanda, você faz a oração para a gente final? Tá ótimo, Sandra. Pode continuar. Gratos somos, Jesus, por essa oportunidade, num domingo onde tantos estão desviados do seu amor, que podemos nos reunir mais uma vez, neste grupo abençoado, com desejo sincero, Senhor, de aprender, para poder realmente lhe servir da forma que deve ser. Agradecemos a Sandra pelo seu empenho, que todos nós estamos aqui em aprendizado, que possamos nos fortalecer diante das dificuldades, das lutas e dessa nossa transformação, como o André Luiz cita, que ele passa a perder o interesse pelas coisas que são da terra, pois nós somos verdadeiramente espíritos provisoriamente na terra, que é uma escola e um laboratório. Que possamos fazer nosso melhor, Jesus, fortalecidos pelo teu amor e através do desejo verdadeiro, Senhor, de te servir como é o que devemos fazer. Gratos. Uma boa noite a todos. Graças a Sim.
Gente, Boa noite, boa semana. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ótima semana gente. para todos. Boa noite, pessoal. Sandra, Isso aí. seu estudo está excelente, viu? Você não tem esse negócio de, eu não sei apresentar, não, que é bobagem. Ok, obrigada.